Como você está, abra sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Os irmãos encontraram? Quem trouxe a Bíblia, abra na Bíblia. Quem trouxe o celular, abra no celular. E também está aqui no telão, para que todos possamos acompanhar a mesma linguagem que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vamos ler mais uma vez, numa leitura congregacional. Isso quer dizer que nós vamos ler todos juntos ao mesmo tempo, como se fosse uma única voz. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Podeis assentar. A minha saudação à Igreja do Senhor, nesta manhã, vocês que deixaram o conforto da sua casa, conforto do seu lar, e vieram estar conosco aqui na igreja, para nós termos uma manhã de ensino, uma manhã abençoada na presença de Deus. Louva a Deus pela vida de todos, louva a Deus pela vida dos obreiros, evangelista Gilmar, evangelista Pedro e todos os outros obreiros que estão aqui nesta manhã. Deus vos abençoe. Também louvo a Deus pela vida das mulheres, as mulheres da igreja, pastora Karina, a irmã Judite, no nome delas então todas as mulheres que estão aqui conosco esta manhã. Deus abençoe vocês. O tema da mensagem de hoje é o Filho do Homem. Qual é o tema da mensagem? Mais uma vez para ficar bem gravado. Aleluia. Então quando alguém perguntar para vocês durante essa semana o que você aprendeu na igreja no domingo de manhã, você vai responder? Isso aí. Queridos irmãos, Jesus usou muitas expressões no Novo Testamento para falar de si mesmo. Jesus utilizou muitas nomenclaturas no Novo Testamento para falar da sua pessoa. Cada nomenclatura que ele utilizou tinha um propósito nisso. Então, todas as vezes que Jesus se refere a si mesmo com um nome, ele está se referindo a si mesmo com o propósito daquele nome. Os judeus nunca deram nomes às coisas e nem aos seus filhos, sem que isso representasse o propósito de Deus para os seus filhos ou para as coisas às quais eram dados os nomes. Por isso que um dos versículos mais importantes da Bíblia encontra-se no livro de Gênesis, lá no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, quando Deus está fazendo o princípio de todas as coisas, quando Deus está definindo como as coisas funcionam, e a Bíblia diz que Adão deu nome a todas as coisas, e os nomes que Adão deu
era para os quais essas coisas seriam chamadas. Em outras palavras, Adão estava dando propósito às coisas às quais ele dava os nomes. Então, nós vamos aprender aqui nas manhãs de domingo sobre algumas dessas expressões que Jesus utilizou para falar de si mesmo. E uma das expressões mais utilizadas no Novo Testamento, quando alguém perguntava quem era ele, ele dizia: eu sou o Filho do Homem. Amém? Então quando alguém chegava e perguntava: mas quem é tu? Ele dizia: eu sou. Quando ele dizia: eu sou o Filho do Homem, o assunto se encerrava. O culto estava despedido. Já poderia apertar as mãos e ir embora. Porque os judeus sabiam o que significava essa expressão. Os judeus sabiam o significado dos nomes. Então, todas as vezes que Jesus dizia que ele era um dos nomes a que se referia naquele contexto, a reunião se encerrava porque os judeus entendiam plenamente o que ele estava querendo dizer. Agora, a igreja do Senhor, 2000 anos depois, a igreja do Senhor não tem essa formação. A igreja do Senhor não tem o treinamento dos fariseus, não tem o treinamento dos saduceus, não tem o treinamento dos escribas, não tem o treinamento dos essênios, que são os grandes ensinadores da época. A igreja do Senhor precisa ser ensinada sobre as Escrituras. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Essa mensagem que você vai ouvir nesta manhã vai mudar a sua vida e a sua história. Porque isso que você vai aprender aqui nesta manhã, você vai usar para o resto da sua vida. E cada vez que você estiver lendo o Novo Testamento e você encontrar a expressão Jesus dizendo: eu sou o Filho do Homem, você vai entender por que ele disse isso naquele momento, na frente daquelas pessoas. O que ele estava querendo dizer com isso? Muito bem, para os judeus que já sabiam, não precisava essa explicação que eu vou dar hoje. Mas para a igreja que não sabe, alguns sabem, mas para aqueles que não sabem, nesta manhã, você vai aprender da parte de Deus, segundo a misericórdia do Senhor, segundo a revelação do Espírito Santo, o que significa ser um filho do homem. Para que nós possamos entender esse texto, é necessário que primeiro entendamos que Deus, quando criou o homem para um propósito. Eu vou falar aqui muitas manhãs sobre propósito, porque tem muitas pessoas que estão na igreja 5 anos, 10 anos e às vezes mais, e ainda não descobriram o seu propósito. Por que Deus a chamou? Por que Deus a chamou nesse tempo, neste momento da igreja? Por que você é importante para Deus nesse propósito único que Deus tem com você? Muitas pessoas ainda não descobriram o seu propósito, não sabem por que Deus a escolheu. Deus poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas Deus escolheu você. E por que Deus escolheu você? Nós vamos estar aprendendo isso sobre propósito, mas não vai ser hoje, vai ser em outras ocasiões. Mas para entender o que é o Filho do Homem, precisamos entender qual é o propósito de Deus para o homem. O propósito de Deus para o homem está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Quando o Pai e o Filho e o Espírito Santo se reúnem, e nós encontramos isso na expressão façamos. A expressão não diz faça, a expressão não diz eu faço, a expressão diz façamos. Façamos quer dizer fazer em conjunto, fazer em união, com o mesmo propósito, fazer com mais de um.
Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam que antes de fazer o homem, antes de fazer a mulher, é necessário dar a esse homem e a essa mulher um propósito. Então escreva na sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Escreva ao lado deste texto assim: isto é o propósito da humanidade. Então, sempre que você não souber por que nós existimos, por que Deus nos fez, por que Deus nos criou, você precisa ler de novo Gênesis capítulo 1, versículo 26. E aí, como você fez essa anotação hoje, daqui a um tempo, pode se passar um ano, pode se passar 2 anos, quando você abrir a palavra de Deus nesse texto, você vai se lembrar qual é o propósito da humanidade. Qual é o propósito das pessoas? Façamos o homem. A expressão o homem aqui, no texto original está escrito façamos a humanidade. Aqui não está falando do sexo masculino, aqui está falando das pessoas. Então é muito importante que você entenda isso também. Quando Deus fez o homem, Ele estava dando um propósito para a humanidade, mesmo que a mulher seria criada em seguida, depois. Mas o propósito de Deus já estava estabelecido para o homem e para a mulher que Ele criaria. Então o texto original diz assim: façamos a humanidade. Amém? Então, a palavra façamos, ela tem o sentido original da palavra construir. E a palavra construir é a mesma palavra que os construtores usam para fazer grandes edifícios a partir de coisas pequenas, como tijolos. A partir de tijolos se constroem casas e edifícios, a partir de coisas pequenas. Então, a palavra façamos está significando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão construindo as pessoas nos detalhes. Escreva isso também, porque isso é importante. Deus não fez as coisas prontas, no sentido de coisas grandes. Deus fez as coisas grandes, mas sempre pensando nos detalhes das coisas, nas partes pequenas que formam as coisas grandes. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Deus estava dizendo assim para o Filho e para o Espírito Santo: vamos usar o mesmo material que nós temos, vamos pegar aquilo que nós somos, vamos pegar a nossa essência, a mesma forma de discernir as coisas, a mesma forma de entender as coisas. Ao contrário dos anjos, os anjos não tiveram esta mesma essência, essa mesma forma, esse mesmo discernimento, porque os anjos foram criados pela palavra de Deus. Agora a humanidade foi criada pelo dedo de Deus. Então, diferente dos anjos, Deus colocou em nós aquilo que faz Deus pensar, aquilo que faz Deus agir, aquilo que faz Deus motivar, a forma como se constrói o pensamento. A ciência usa uma palavra para isso, é a palavra criatividade. O ser humano se destaca de qualquer outra espécie, porque é a única espécie que tem criatividade. Esta criatividade é uma essência que veio de Deus para as pessoas, mas não é só isso. Façamos o homem à nossa imagem, está falando que o homem tem a mesma moral,
a mesma ética de Deus, o mesmo princípio que constrói as coisas do jeito certo. E é por isso que nós somos diferentes e somos superiores aos anjos, apesar de que alguns acham que somos inferiores, mas não somos, porque nós temos essa criatividade de fazer o bem do jeito certo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus agora coloca um pequeno Deus, um homem que representa uma partezinha de Deus. É por isso que o salmista disse assim: vós sois deuses. O que essa expressão quer dizer? Que Deus colocou dentro de nós. Estenda a sua mão comigo agora e diga assim: eu tenho um pedacinho de Deus em mim. E agora feche a sua mão, recebe essa palavra no nome de Jesus. Eu tenho um pedacinho de Deus dentro de mim. E é por isso que nós encontramos o salmista dizendo: vós sois deuses. Ele estava dizendo: Deus pegou um pedacinho dele e colocou dentro de vocês. E isso ninguém mais tem, a não ser a humanidade formada neste propósito. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui está falando ainda de construção, de construir. Mas tudo que é construído tem um propósito. Das coisas pequenas, as coisas grandes, tudo é feito com um propósito. Você está sentado num banco. Esse banco um dia foi uma árvore. Essa árvore foi moldada e preparada para se tornar um banco. Qual é o propósito desse banco? É que as pessoas se sintam confortáveis. Então, cada vez que você sentar e se sentir confortável nesse banco, ele está servindo ao seu propósito. A irmã Judita disse uma expressão muito bonita. Ela disse assim: Deus ainda está me moldando. Deus ainda está me levando ao propósito original. Deus, quando criou o homem, Deus não criou o homem e disse assim: vamos criar ele e vamos ver o que acontece. Deus criou o homem com um propósito definido. E agora você vai sublinhar na sua Bíblia, porque talvez você nunca tenha sabido por que Deus criou a humanidade. Deus já tinha o céu já tinha 5 andares. Lá no céu existiam anjos, arcanjos, querubins, serafins, existiam corais, existia tudo que Deus precisava. Mas por que Deus criou o homem no meio de tantos anjos que tinha? Para um propósito. Que propósito é esse? Está aqui no texto: domine ele. Pegue na sua Bíblia e faça um círculo em volta dessas duas palavras. Domine ele. Deus criou o homem com um propósito. Qual é o propósito? Dominar. Deus não criou o homem à toa. Deus não criou o homem para ver o que ia acontecer. Deus não criou o homem para ter mais um companheiro, para ter alguém perto. Não, Deus criou o homem com um propósito. Qual é o propósito? Dominar. Dominar o quê? Aí está a continuação. Vamos aprender. Deus criou o homem com o propósito de dominar. Dominar o quê?
domine ele sobre os peixes. Você está preparado para dar um glória a Deus? Aleluia. É por isso que Jesus disse para Pedro, no livro de Lucas, capítulo 5, lança a rede do lado. E aconteceu o que com a rede? Encheu de peixe. Porque Jesus estava exercendo o domínio. Jesus disse para os peixes: peixes, vão para a rede. E os peixes obedeceram. Porque Jesus leu Gênesis 1:26. Todos entendendo a palavra do Senhor? Mas o seu glória a Deus podia ter sido mais forte, né? Domine ele sobre os peixes. Ah, é para dominar sobre os peixes? Então peixe para a rede. E o peixe foi para a rede. Mas a gente não foi ensinado o propósito de Deus para nós. E nós desaprendemos a dominar. Nós não sabemos mais dominar. Chega alguém para cobrar o imposto de Jesus. Jesus diz para Pedro: vai no mar, lança o anzol, pega o primeiro peixe, na boca dele tem uma moeda, paga o imposto meu e o teu. E Jesus fez o quê? Disse para o peixe: vai buscar uma moeda. E o peixe foi, buscou moeda e ficou parado na beira do barranco com a boquinha aberta esperando o anzol. Porque Jesus leu Gênesis capítulo 1, versículo 26. É por isso que nós precisamos entender o propósito de Deus para nós. Porque todos os milagres do Antigo e do Novo Testamento são de pessoas que entenderam que dominar significava. Nós não fomos preparados para dominar. É por isso que é necessário cultos como esse. E era melhor ainda se todos tivessem vindo à casa do Senhor, porque as pessoas aprendendo a dominar exerceriam poder sobre as coisas. Porque o domínio é o exercício do poder sobre as coisas. Quando Jonas se joga no mar, alguém acha que foi coincidência que aquela baleia estava ali. Amém? Não foi coincidência. Deus havia determinado que o homem dominasse sobre os peixes. E Deus disse para a baleia: fica ali. E depois, Deus, depois tu vai até Nínive. Olha a distância entre Tarsis e Nínive. Vai até lá. Coloca Jonas aonde? Na praia. Que hora? Na hora que as pessoas saem para se banhar. Amém, irmãos? Glória a Deus. São essas coisas que são simples, mas não são ensinadas. E se não são ensinadas, a gente não aprende a executar o propósito de Deus para nós. Quem é que domina sobre os peixes? Somos nós. Coloca a mão no seu coração e diga assim: Deus me escolheu para dominar sobre os peixes. Isso é a visão de Deus para você. Mas pastor, eu sou pequeno, eu ainda não tenho fé, eu estou começando. Meu irmão, minha irmã, não é na nossa força, não é no nosso braço, é na força do Senhor, é na fé que Ele tem nos dado. É sobre essas coisas que nós vamos poder exercer domínio.
Mas pastor, onde é que está a parte do Filho do Homem? Vamos chegar. Precisamos entender o propósito primeiro. Domine sobre os peixes, domine sobre as aves do céu. Por que que Elias, irmãos, foi sustentado 40 dias por carne novinha? Evangelista Pedro pega do açougue do céu, trazida para ele todos os dias, picanhazinha de primeira, para ele fazer um churrasco bem caprichado de gaúcho. Por que que o corvo obedeceu, meus irmãos? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque um dia Deus disse: as aves estão aí para vocês dominar. E aí Deus disse para o corvo: vai buscar carne novinha, de primeira, e tem que ser de boa qualidade, e tem que ser 800 gramas, para sustentar ele o dia inteiro. E aí o corvo ia, trabalhava, fazia, trazia, entregava para ele. E ele estava fazendo o quê? Descansando. E o corvo trabalhando. Por que que quando Noé estava na arca e precisava verificar se a terra estava seca, ele utilizou 2 aves, um corvo e uma pomba? Porque Noé conhecia Gênesis capítulo 1, versículo 26. Ele pegou a pombinha na mão e disse: vai ver se baixou a água, se baixou, me traz uma prova. E a vizinha baixou a cabeça, saiu, foi, e achou uma folha de oliveira. Pegou um galinho, trouxe, parou no dedinho de Noé. Mas olha que milagre. Não é milagre, irmãos, é domínio. Isso é o natural. Isso não era para gerar uma comoção, não era para parecer assustador. Isso era para ser o natural do ser humano. É por isso que Adão dizia para o leão vai, o leão ia, o leão vem, o leão vinha, e ficava do lado de Adão. Era por isso que Adão conversava com os animais e dizia para os animais o que era para eles fazerem, porque Adão estava exercendo domínio. Quando o povo de Israel estava no deserto e disseram assim: nós queremos carne, Deus olhou do céu e disse assim: mas vocês não leram Gênesis 1 e 26? Vocês não sabem que é só levantar a mão e dizer: venham codornizes. Tem codorna no deserto, irmãos? Não tem, mas isso não importa. O que importa é que o homem exerce domínio sobre os animais. E se mandou as codornas virem, evangelista Gilmar, não importa de onde, elas tinham que obedecer. E isso aconteceu uma vez só? 40 anos, irmãos. 40 anos. Todos os dias, na virada do dia, eles abriam a porta da tenda. O que tinha na frente da porta? Quantas? Uma por pessoa, todo dia. Mas esse então é um grande milagre? Não, irmãos, esse é o natural de Deus para a humanidade. Isso é o natural de Deus para aquele que entendeu que foi chamado por Deus para um propósito. Aleluia! Glória a Deus. Que mais que diz a palavra de Deus? Domine ele sobre
os animais domésticos. Olha como Deus está falando, qual é o domínio do ser humano. A mesma coisa que eu já expliquei até agora. Os animais estão para obedecer. Se nós formos ensinados, eles vão obedecer. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês saiam da cidade, na distância tal, vai estar uma jumenta com um jumentinho. Traz ela para mim. Se alguém perguntar: o que vocês estão fazendo com essa jumenta? O mestre mandou. O mestre mandou quem, irmãos? Mandou a jumenta ficar lá esperando naquele lugar. Você pode glorificar o nome do Senhor? O mestre disse: jumenta e jumentinha, fiquem aí, porque os discípulos vão pegar vocês e vão trazer para um propósito. Qual era o propósito? Mostrar que Jesus era o rei dos judeus. Alguém conseguiria tirar a jumentinha de lá? Nunca. Ela estava mandada, estava debaixo de uma ordem e iria obedecer. Ninguém tiraria da cabeça daquela jumenta e daquela jumentinha que era para ficar ali até chegar os discípulos, porque Jesus estava junto. Quando o Pai disse assim: vamos fazer eles com um propósito. E qual é o propósito? Dominar os peixes, dominar as aves, dominar os animais domésticos. Aí continua o texto. Agora sublinhe essa expressão final, porque aqui nós vamos estar começando a entrar na mensagem. Domine sobre. Faltou algum pedaço? A palavra toda. Falta alguma coisa? Mas eu não ouvi nenhum glória a Deus ainda. Que parte da terra? Qual parte? Faça um círculo. Toda a terra. Toda a terra. É por isso que quando Deus fez 3 coroas, Deus fez cada rua, cada casa, cada vila, cada bairro para a igreja. Quando a gente não exerce domínio sobre isso, os ímpios vão se encostando, né? E vão tomando conta. Irmão João Batista, quando Deus fez Porto Alegre, Deus fez para a igreja, casa por casa, rua por rua, prédio por prédio. Mas a igreja não ocupou espaço. O que aconteceu? Os outros foram ocupando, né? Mas é por isso que quando a gente chega num lugar e coloca a nossa mão, estenda a sua mão comigo, essas mãos aí, essas mãos santas, ungidas, essas mãos aí, e a gente estende a mão e diz assim: Senhor, eu quero esse terreno para a igreja. Não importa, irmão, se é o delegado que está morando ali, se é o prefeito da cidade, se é a maior ou a menor autoridade, nós estamos exercendo domínio. Com essa mão agora você feche a sua mão, porque na sua mão tem autoridade para exercer domínio sobre toda a terra. Então, quando você está trabalhando no seu serviço e você nota que as coisas estão caindo pelo lado contrário, as coisas não estão dando certo, e você bate a cabeça e quebra a cabeça e as coisas não andam, não funcionam, é porque você não está exercendo domínio. Agora é hora de você parar o seu serviço e estender a sua mão, esse mãozão santo aí, dizer assim: Senhor,
Eu vim aqui nesse emprego para dominar. Não é para ser dominado. Senhor, onde é que está a tua palavra? Em Gênesis 1:26. Eu vim aqui para dominar. E eu quero agora, Senhor, debaixo da tua palavra, do teu propósito, que as coisas comecem a dar certo. E você vai baixar a sua mão e as coisas vão ter que obedecer, porque você tem o domínio. Glória a Deus, glória a Deus. Por isso que quando o servo estava trabalhando com o machado, e o machado cai na água, qual é a lei da gravidade? Caiu, tem que afundar, né? Caiu o machado na água, e o servo disse assim: ai meu senhor, porque era emprestado. Sabe quanto valia aquele machado? Aquele machado valia a vida do servo. Ao final do dia ele seria sacrificado, porque naquela época o valor do ferro era muito alto, e o povo de Israel não tinha domínio sobre ferramentas de ferro. Então não era qualquer desespero, ele ia perder a vida. E aí o profeta disse: onde caiu? Porque o profeta Gilmar tinha lido Gênesis, que dizia que a gente tinha domínio sobre toda a terra, né? Mas eu não ouvi nenhum glória a Deus ainda. Sobre toda a terra. Aí o profeta disse: onde caiu? E aí o servo disse: foi ali. Ele pegou a madeirinha e o ferro. Mas pastor, a gravidade diz que é para ir para baixo. Mas o nosso domínio, o nosso domínio. O profeta tinha lido, o profeta sabia que quando o servo de Deus estende a mão, que mão? Essa, mostre as mãos aí de novo, essas mãos, e diz que a gravidade tem que apontar para cima. Fecha sua mão, aleluia. E aí a gravidade aponta para cima, e acabou a história. Estava o meio da batalha, Moisés com as suas mãos levantadas, Josué lutando, precisava de mais 2 horinhas para vencer o exército inimigo, não podia deixar para o dia seguinte, porque haveria reforço, e poderia perder aquela batalha. Josué leu Gênesis 1:26, onde é que era para exercer domínio sobre toda a terra. E aí Josué disse assim: será que não funciona no céu também? Você pode glorificar o nome do Senhor? Mas se funciona na terra, funciona no céu. Josué levanta as mãos para cima. Que mãos? De novo comigo. Essas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Essas mãos. E levanta e diz assim: para sol e para lua. E o que aconteceu? Pararam. Quando não tinha mais nenhum inimigo de pé, Josué baixou as mãos. E aí o sol continuou se mover no horizonte e se pôs. E a lua que estava para nascer, nasceu. Amém, irmã Judita? Funciona na terra, funciona no céu. Exerça domínio sobre toda a terra. É por isso que a Bíblia diz que aonde nós pisarmos, a planta do nosso pé, Deus deu.
É por isso que quando a gente visita alguém e aquela família está toda desestruturada, os demônios estão operando naquele lugar, há todo o processo de maldição, mas você chega, coloca o seu pé na soleira da porta, você já está dominando aquela casa. Glória a Deus. Os demônios que estavam circulando por ali já botaram a barba de molho. Chegou o dono. A palavra dominador vem do sentido da palavra dono. Os demônios dizem assim: chegou o... Mas não era o chefe da casa, não. É quem? Faça como eu assim, mostra o pezinho agora. Esse pezão. Esse pezinho aí. Você não dá muito valor para ele, esse pezinho aí. Você não dá muito valor para ele. Mas aonde você colocar esse pé, você está exercendo domínio. E agora é você, debaixo da graça de Deus, debaixo do nome do Senhor, que vai dizer como as coisas funcionam, e não o contrário. O que a gente tem visto, irmãos, é as pessoas sendo dominadas, porque o diabo é especialista em inverter a palavra de Deus. O que Deus mandou fazer? Mandou dominar. Deixa eu ver o que eu posso inverter isso aí. Eu quero que ele seja dominado. É para dominar o quê? Toda a terra? Tá, toda a terra, então tá. O que vem da terra? Vem uma planta chamada fumo. Tá. É para ele dominar o fumo, né? É para ele dominar. Então eu vou inverter, eu quero que ele seja dominado. E aí o diabo inventou o cigarro. E aí uma pessoa cheia de autoridade de Deus para dominar tudo, é dominado por um toquinho desse tamanho. Porque faz anos que ele quer largar, irmãos, e não consegue, porque ele é dominado. Satanás é especialista em inverter a palavra de Deus. Aquilo que você deveria dominar, Satanás quer levar você a ser. E aí as pessoas se acham fortões, grandões, são autoritários, mas perde para um toquinho de cigarro desse tamanho. Estão sendo dominados por aquilo que deveriam dominar. Então a palavra de Deus diz assim: domine sobre toda a terra e sobre todo réptil. Sublinha a palavra réptil agora, que se arrasta sobre a terra. Quem é o réptil? Um deles é a cobra, né? Satanás ouviu esse pedacinho. É para ele dominar as cobras. Tá. Satanás vai lá na cobra. Você está entendendo a palavra do Senhor? Amém? Alguém se assusta, mas como que a cobra falou com a Eva? Claro que a cobra falava com Eva e falava com Adão. Adão falava com a cobra, Eva falava com a cobra. Nessa época as pessoas falavam com os animais, porque elas dominavam os animais. Aí Deus disse: domina sobre os répteis. O diabo ouviu e disse assim: esse pedacinho aí que eu vou usar. A cobra veio falar com Eva, veio falar com Adão, e Adão começou a gostar da prosa. Amém? O que é dominar o réptil? Cobra.
vai indo. É a mesma coisa que nós temos que fazer com o pecado hoje. O pecado vem com as bandejas, se colocar na nossa frente. Amém? E o que a gente diz para essas bandejas? Eu tenho bandejas melhores e maiores. Essas aí não me seguram, não me prendem mais. Amém, igreja? Se Adão tivesse dito para a cobra: cobra, te recompõe, não te chamei para a gente conversar, teria acontecido o pecado original, irmãos? Amém? Quem é que domina a cobra? E o que aconteceu? O homem foi dominado por aquilo que deveria. Agora você pode escrever mais um pouquinho aí na sua Bíblia. O homem foi dominado por aquilo que deveria dominar. E as nossas lutas hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é sempre sobre coisas que nós deveríamos dominar, e daqui a pouco estamos sendo dominados. Se tem alguma coisa que você não consegue largar, não consegue viver sem, tem um problema. Porque você está sendo dominado por aquilo que deveria dominar. E fora do propósito de Deus. Então, todas as vezes que nós encontramos um milagre acontecendo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, foi de pessoas que entenderam o livro de Gênesis, capítulo 1 e versículo 26, e olharam para a circunstância. O barco estava no meio do mar, estava açoitado pelo vento e pelas ondas, e os discípulos disseram: vamos perecer. Mas Jesus tinha lido Gênesis 1 e 26, e ali dizia que deveríamos exercer domínio sobre o vento. Está na terra? Amém, igreja? O mar está na terra, a onda está na terra. Jesus disse para o vento: te acalma. Com que mãos? Essas aí, levanta de novo, levanta de novo. Essas mãos. Vento, te acalma. Mar, te aquieta. Fecha as suas mãos agora. O vento acalmou, o mar se aquietou, porque Jesus estava dominando. E é com essas mesmas mãos que nós vamos levantar contra aquilo que está nos preocupando, contra esses ventos que querem vir sobre a nossa vida material, sobre a nossa vida espiritual, sobre o nosso trabalho. E às vezes os ventos vão vindo, irmão Gilmar, vão vindo, porque Deus está esperando você levantar. Mas Deus, por que esse vento? Irmão Norlando, por que esse vento? Deus está dizendo assim: mas cadê o mãozão? Amém? Cadê o mãozão? Para dizer para ele: se aquieta. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Cadê esses mãozão que eu dei para vocês? Mãos santas, ungidas. Cadê os mãozão levantado contra esses ventos e contra esses mar que querem sufocar, que querem afogar vocês? Cadê as mãos? Porque quem não levanta as mãos, daqui a pouco afunda.
Agora, quem conhece a Bíblia, levanta as mãos. Domine sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus cria o homem material, dotado da moral e da ética de Deus, chamado imagem e semelhança. Mas no capítulo 2 e versículo 7, Deus cria o homem espiritual. Escreva ao lado do capítulo 2 e no versículo 7, homem espiritual, no mesmo sentido da humanidade, homem e mulher espiritual. Diz assim a palavra do Senhor: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus sopra nas narinas, Deus coloca no homem um corpo espiritual. Deus não soprou na narina dos anjos, Deus não soprou na narina dos animais, mas no dia que você nasceu, quando o médico pegou você na mão, o médico olhou e você não respirava, e o médico achou que tinha que fazer uma massagem, e fez uma massagem no peito, mas você não respirava, e o médico deu uma chacoalhada, e você ainda não respirava. O que estava faltando? Deus soprar nas narinas. Ainda é assim, irmãos, todos os dias. Nesse momento, em algum hospital, em alguma casa, em alguma comunidade, Deus está aqui entre nós, mas Deus está lá, soprando na narina das crianças e dizendo assim: você está se tornando um homem espiritual, você está se tornando uma mulher espiritual. Ainda é assim até hoje. E se Deus não soprar, irmãos, não tem o que o médico fazer. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então o homem agora tem um corpo físico, Gênesis 1 e 26, e agora tem também um corpo espiritual, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Por que ele precisava de dois corpos? Porque ele precisava dominar seres espirituais. Escreva isso nas suas anotações. O homem carnal precisava de um corpo espiritual para dominar coisas espirituais. Por isso que a Bíblia diz que os nossos inimigos não são carne e sangue, são as hostes infernais da maldade que habitam nos lugares celestes. A Bíblia está falando de inimigos espirituais, dominadores, exércitos, governos. Temos tanto materiais quanto espirituais. Mas nós, coloque a sua mão no peito de novo. Mas nós temos corpo espiritual
para dominar coisas materiais e coisas espirituais. Pode fechar sua mão. É por isso que Jesus, quando andou sobre a terra, os espíritos chegavam nele, e era a primeira vez, irmãos. Nós não encontramos isso no Antigo Testamento. Era a primeira vez que alguém não fugia dos demônios. Eu não ouvi um glória a Deus. Alguém tinha lido Gênesis 2:7. Amém? Aleluia. Era a primeira vez que alguém não fugia dos demônios. E o demônio lançava a criança na água, lançava a criança no fogo. Mas quando chegou na presença de Jesus, Jesus disse para o demônio: sai. E ele fez o quê? Porque Jesus tinha um corpo, agora de novo, que nem eu. Aleluia. Glória a Deus, bata no peito e diga assim: que nem eu. Esse corpo material e espiritual. E é com esse mesmo corpo que nós olhamos para os demônios hoje e dizemos assim: sai. E eles saem. Eles saem. Porque Deus nos deu. Os demônios não têm corpos materiais, só têm corpos espirituais. É por isso que os demônios estão procurando pessoas para dominar. Lembra o que eu disse no começo? Que o diabo é especialista em inverter a palavra de Deus. O que Deus mandou? Que o homem, o que o diabo faz? Pega um demônio, procura uma casa vazia. O que é uma casa vazia? Uma casa de quem não domina. E o diabo olha e diz assim: ali eu posso dominar. Levante a sua mão comigo agora de novo. Diga assim: mas aqui ele não domina. Amém? Aqui não tem casa vazia. Aleluia. Evangelista Gilmar, aqui não tem casa vazia. Aqui habita o Espírito Santo. Aqui Jesus não está do lado de fora batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. E alguém se sente grandão que Jesus está batendo na porta. Você não está vendo que Ele está do lado de fora. Mas aqui Ele não entra, porque a casa não está vazia. Aqui nós dominamos, não somos dominados.